Olá, terceiro ano A, B e C, bom dia. Vamos mais a uma aulinha de história, né? E hoje a gente vai continuar estudando Brasil republicano, tá certo? A gente na aula anterior eu falei sobre a instituição da República, né? A proclamação da República, a chamada aquele primeiro momento, a República da Espada. E hoje, continuando o estudo, para a gente completar o estudo sobre a Primeira República, eu vou falar sobre a República Oligárquica. República Oligárquica que foi de 1894 a 1930. Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção para esse termo oligárquica. O que é oligárquica? República oligárquica quer dizer república de poucas pessoas, ou seja, no momento da história em que o poder político do nosso país estava nas mãos de poucas pessoas. Então, por isso que se usa esse termo, essa expressão, república oligárquica. Eu vou falar rapidinho, né? É uma aula rápida hoje, sobre o que foi que marcou esse período, os fatos que foram marcantes nesse período da República Oligárquica. Um fato que marcou um momento dessa primeira república foi a chamada República do Café com Leite. Você já deve ter escutado essa expressão. O que foi a República do Café com Leite? A República do Café com Leite foi o momento em que o Brasil foi governado por presidentes alternados de São Paulo ou de Minas Gerais. Ou seja, havia uma combinação, para você entender, né, uma combinação entre São Paulo e Minas Gerais, que uma hora o presidente saía do meio dos paulistas, dos cafeicultores, por isso que café com leite, outra hora dos produtores de leite de Minas Gerais. Então, eles ficavam se alternando. Né? O período era os paulistas que indicavam, né? Outro, depois, quando terminava, era os mineiros, leiteiros que indicavam. Então, esse momento ficou sendo chamado de política do café com leite, que perdurou por longo tempo, né? Uma política que durou. Né? E, logicamente, o Brasil, o restante do Brasil, não estava satisfeito. Os outros estados não eram satisfeitos de que somente os cafeicultores e os mineiros participassem da política do Brasil. Mas aí a gente deve lembrar que a questão econômica conta muito naquele contexto da história. O ciclo econômico do Brasil era o café. E você pergunta, mas o leite dava tanto dinheiro assim? Não, não era nem pela questão econômica, Minas Gerais. Era pela questão do colégio eleitoral, que Minas Gerais possuía um grande colégio eleitoral, um grande número de votos. Então, por isso que eles uniram essa questão do colégio eleitoral ao poder econômico do café, né, do ciclo do café. Então, chamada República do Café com Leite. Dentro desse contexto da Primeira República, ou da República Oligárquica, que vai se caracterizar com essa República do Café com Leite, há também a chamada Política dos Governadores. Certo? No contexto do Estado, esses governadores de Estado também tiveram uma participação muito grande. A mutreta que havia, né, que eu vou usar essa palavra, eleitoral, esses governadores de Estado têm um contato muito grande com a questão nacional, com os presidentes, eles tinham, né, uma certa união, né, em troca de favores, esses governadores, em troca de votos, de apoio para esses presidentes, eles recebiam de diversas formas de favores, né? Isso no contexto nacional se desenvolveu a política do café com leite. No contexto estadual vai se desenvolver a política dos governadores. Mas no contexto local, no interior, vai se desenvolver uma questão que é muito comentada na história, que é o chamado coronelismo. O que foi o coronelismo?
Coronelismo foi a ação dos grandes proprietários de terra que tinham poder muito grande, né, sobre a população, e que eles recebem esse título dos governos de Estado. Eles se tornam tão poderosos aqui no interior que eles vão receber o título de coronel. Isso era um título que era dado só dentro do exército. Mas eles vão receber esse título de coronel e eles vão exercer um poder muito grande aqui no interior. Certo? Eles vão ser, cada coronel, ele é de acordo, o poder dele vai ser de acordo com o tamanho do curral eleitoral que ele tivesse. O que era o curral eleitoral? Com a quantidade de votos que ele tivesse. Né? Isso vai se desenvolver nesse contexto do coronelismo chamado voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Era a população, era obrigada, era encabrestada a votar em quem esses coronéis indicavam. Porque naquele contexto não havia as leis eleitorais ainda não. As eleições eram fraudulentas, eram roubadas, as urnas eram abertas, as pessoas eram levadas para votar, muitas vezes até com a cédula já marcadinha para colocar lá, porque estava encabrestado, como diz a expressão voto de cabresto. A pessoa ia lá e era obrigada a votar em quem aquele coronel estava indicando, porque se não fizesse isso, podia morrer, podia ser apanhar, podia ser preso. Muitos deles que eram dependentes dos coronéis moravam, trabalhavam nas terras desses coronéis, então eram obrigados a votar em quem eles quisessem. E essas eleições eram fraudadas, eram roubadas. Votavam até pessoas que já tinham morrido, estavam lá na lista dos eleitores. Então, isso foi tudo dentro desse contexto do coronelismo, certo? Então, essa situação, como eu disse a vocês, marcado pela República do Café com Leite, a política dos governadores, o coronelismo. Então, isso, logicamente, deixava a população brasileira, grande parte da população brasileira, muito insatisfeita. Muito insatisfeita. E isso vai fazer com que, nesse contexto da Primeira República, ocorra vários movimentos sociais. E, rapidamente, eu vou falar de cada um pouquinho de cada um deles. Que movimentos sociais foram esses? Foram revoltas ocorridas no Brasil. Por exemplo, a revolta da vacina, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, durante o governo em que o presidente era Rodrigues Alves. Então, ocorre a chamada revolta da vacina. E você estude, pesquise melhor para você compreender. A revolta da vacina foi o fato de que estava ocorrendo um surto de doenças e o governo vai trazer vacinas, mas não vai informar as pessoas não vão ser esclarecidas, e essas pessoas, nesse momento, vão se revoltar contra o governo por as situações erradas, políticas, econômicas, que estavam acontecendo. Não era propriamente por causa da vacina, entendeu? Mas vai ser nesse momento que surge a vacina e que também, por falta de informações, muitas pessoas não aceitam receber as pessoas em sua casa e serem vacinadas, e vai ser um movimento conflituoso e que recebe o nome de revolta da vacina, né, que ocorre no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também vai ocorrer outra revolta, chamada de Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata vai ser entre os marinheiros. E, segundo a história, essa revolta vai ocorrer porque muitos, né, da Marinha, que tinha cargos baixos, sofria até castigos físicos, né? Qualquer erro que cometesse eram castigados com 25 chibatadas, né? E esses marinheiros, eles vão ser liderados, né, por um almirante negro chamado João Cândido. E eles vão gerar uma grande revolução, um conflito muito grande, se revolucionarem, né, contra os comandantes e, logicamente, contra o governo. Então, esse movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata. Outro movimento que ocorre aqui no Nordeste, você já deve ter visto filmes, estudado alguma coisa a respeito, é a Revolta de Canudos, que ocorre na Bahia, certo?
vai ser liderado, né, pelo o místico Antônio Conselheiro, certo? Então, essa revolta vai ser contra uma revolta que vai dar origem, né, ao Arraial de Canudos. Milhares de pessoas que seguem Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era ferrenho, contrário à monarquia, à cobrança de impostos. E Antônio Conselheiro, ele vai não só desenvolver questões, ou criticar questões políticas e sociais e econômicas também, mas ele também vai trazer esperança, porque ele vai pregar o evangelho, ele vai conquistar as pessoas com a palavra de Deus. Por isso que se diz que essa revolta é uma revolta messiânica, certo? Ele vai pregar a volta do Messias. Então, muita gente, pobre, trabalhadores, pessoas sem ter onde morar, pessoas vão seguir Antônio Conselheiro e vão morar, vão viver no Arraial de Canudos, que é uma história longa. Arraial de Canudos vai ser muito perseguido. O governo, a polícia vai perseguir. É uma história longa, mas é uma revolta que vai acontecer no contexto desse momento político, em que as pessoas estavam insatisfeitas com a República. A República não tinha trazido grandes mudanças para o povo brasileiro, né? Ocorre também outra revolta chamada de Guerra do Contestado, né? Que vai ser no Paraná e em Santa Catarina. Essa Guerra do Contestado vai ser liderada também por uma outra pessoa, né, que também vai pregar o evangelho, né, vai ser contrário ao governo. Tanto a Guerra do Contestado como a Guerra de Canudos, esses dois movimentos, eles são chamados de governos messiânicos, certo? E esse movimento, Guerra do Contestado, que ocorre em Santa Catarina e no Paraná, vai ser por uma questão territorial, né? Nesse momento vai ocorrer a construção da estrada de ferro, que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, e isso vai fazer com que muita gente perca suas terras, muitos trabalhadores rurais, pequenos proprietários, percam suas propriedades e eles vão se revoltar, né, contra o governo. Então, chamado de revolta do contestado. Também ocorre um outro movimento chamado de tenentismo. O tenentismo vai ser um movimento liderado por jovens tenentes daquele contexto, e que esses jovens tenentes, eles eram contrários, certo? Eles criticavam a questão do regime oligárquico e as fraudes eleitorais. Eles já tinham noção, né, do significado dessa política do café com leite. Eles eram contrários do poder político do Brasil estar em poucas mãos. Eles eram contrários a isso. Então, eles criticavam, né, as fraudes, os roubos que haviam nas eleições. Então, eles organizaram um movimento contra o governo, que é conhecido como tenentismo. E aqui, no sertão, né, no Nordeste, ocorre um movimento muito conhecido, que vocês já viram, assistiram filmes, já leram alguma coisa a respeito, que é o cangaço, certo? O cangaço é um movimento também que vai ocorrer dentro da Primeira República. A história de Lampião, que eu chamo a atenção de vocês para dizer que não só houve grupos de cangaceiros, não só foi o de Lampião, houve vários grupos de cangaceiros. Por aqui a gente estuda mais sobre Lampião, porque ele andou mais por essa região aqui de Flores, né, pela Bahia. Aqui pelo Nordeste ele esteve mais presente. A ação do grupo de Lampião foi mais aqui por perto de nós. Então, o cangaço também, logicamente, o cangaço era um movimento, alguns historiadores chamam de movimento. Não existe unanimidade em relação aos historiadores. Cada um
tem uma defesa, cada um defende, né? É tanto que alguns historiadores, pesquisadores dizem que Lampião foi o Robin Hood do sertão, foi um herói, enquanto outros dizem que ele foi o maior psicopata que a história teve. Então, estudar o cangaço é muito controverso. Mesmo que eu falar a vocês aqui sobre o cangaço, você provavelmente encontrará em pesquisas muito mais coisa, ou até coisas contrárias ao que eu estou dizendo. Porque até hoje o cangaço é controverso. Né? Se fala muito das ações de Lampião. E como eu disse a vocês, há aqueles que tratam ele como um herói e outros que tratam ele como um psicopata. Mas o cangaço foi um grupo que se contrapôs à seca, à fome, à miséria do Nordeste. E entre as histórias de Lampião, se diz que ele era contrário aos grandes coronéis, aos grandes fazendeiros, né? Até porque a história diz que ele entrou no cangaço porque o pai dele foi assassinado por um coronel. Né? Não vou falar da história do cangaço porque é longa, mas que é um movimento que vai se contrapor ao governo pela situação que o Nordeste brasileiro vivia, situação de fome, de miséria, né? A seca que assolava a região. E havia esses proprietários de terra, esses coronéis poderosos, né? Que detinham todo o poder. Então, o cangaço se contrapôs a essa situação, certo? E com todos esses movimentos, vai ocorrer a crise, uma crise enorme, a crise da Primeira República, né? Em 1929, ocorreu a crise lá dos Estados Unidos, que a gente já estudou, no governo totalitário, está lembrado? Então, essa crise vai atingir de cheio o Brasil, né? Porque um dos grandes compradores de café do Brasil era os Estados Unidos. Então, o Brasil vai ser atacado, vai sofrer, né? Essa questão da crise de 1929. Então, logicamente, a República vai entrar em crise. E durante esse momento, 1929, o Brasil tinha, né, como presidente o Washington Luiz. O ciclo era o ciclo do café e o presidente era o Washington Luiz. Então, estava terminando o mandato de Washington Luiz e era a vez dos mineiros indicarem, né, pela proposta da política do café com leite, era a vez dos mineiros indicar um candidato. Então, o que é que vai acontecer? Os paulistas não aceitam e indicam também um candidato, que foi Júlio Prestes. E, segundo a história, Júlio Prestes ganha, fraudada, roubada, ganha as eleições, certo? Mas o povo, os grupos, os estados, eles não aceitam que Júlio Prestes assuma o governo do Brasil. Então, vai acontecer no Brasil um movimento com a presença liderada de Getúlio Vargas, isso em 1930. Então, eles aplicam um golpe no Brasil. Júlio Prestes não assume o governo do Brasil, e quem assume o governo como governo provisório vai ser Getúlio Vargas. Então, terminada a República Oligárquica, entra Getúlio Vargas, que o Brasil vai entrar no contexto de uma outra história, que é a chamada Era Vargas, que a gente estuda mais tarde, ok? Um abraço.